hoje nós estamos em polvorosa porque o Dr. Orlando Monteiro, cirurgião plástico, vai falar de um assunto que nós mulheres todas gostamos, que são o silicone. É verdade. Todo É mundo- unanimidade. Unanimidade, né? Eu acho, a cirurgia de silicone, ela ganha da lipo ou ela ainda perde um pouquinho Não, da ela lipo? ganha. A cirurgia mais realizada, a cirurgia plástica, sem dúvida, é a prótese de mama. Eu falo que mulher é muito sortuda, porque a gente não gosta de uma coisa e a gente consegue arrumar, né? É bem porque isso o mesmo. seio, você tem, se tá flácido, se você tem pouco, até se você tem muito, é uma coisa que você consegue... É, você consegue mudar e é a identidade da mulher, né? A mulher adora a mama, né? Então, sempre está mexendo. Sempre tá mexendo. Você trouxe ali pra gente ver, é tão legal, porque a gente pode entender um pouquinho. Eu trouxe alguns modelos de prótese, né? Porque sempre tem aquela Eu vou dúvida de ficar qual é a mais segurando utilizada. e você vai explicando daí. Então, aqui é uma marca de prótese que dá esse mostruário para a gente ter uma ideia de quais são os tipos de prótese, né? Então, assim, as mais utilizadas Eu acabam... nunca imaginei que ela tem vários formatos. São vários formatos e várias alturas, né? Assim, as mais utilizadas são as dessa linha aqui, né? Que são as de perfil alto redondo. Ele está falando, eu estou mostrando, porque eu estou mostrando na câmera do Xuxa. São essas Tá? daqui, Orlando? São essas daí, e a mais utilizada acaba sendo essa, que cerca de 80% dos pacientes acabam utilizando. Qual que é a diferença entre elas? Essas são próteses anatômicas, essas aqui abaixo, né? Então, assim, são utilizadas mais para reconstrução, ou pacientes mais idosos, ou pacientes muito magros e altos, tá? Que geralmente não dão um polo superior da mama, que é o desejo da maioria das mulheres, com um polo superior mais elevado, mais chamativo. Elas deixam a mama com aspecto bastante natural. Já essas duas próteses, esses dois formatos acima, são próteses que deixam a mama com um polo superior. Então, por isso, hoje são as mais requisitadas. Mas essas daqui para cima. Essas daqui? Isso. Dessa fileira, ou só essas duas aqui? Não, essa fileira. Essas daqui são perfis baixos, então, assim, pouco também utilizadas. Geralmente, as da coluna daí do começo, essas aqui, ó. Mas, ó, esse perfil aqui é diferente. Diferente porque é um aspecto natural, não é uma prótese tão utilizada no dia a dia estético. É mais... campeã de venda aqui. A campeã é essa daqui. Essa daqui, que gente. É o perfil alto. Vocês querem saber HI? Seria essa aqui. Seria essa prótese aqui, é uma prótese de 325 ml. Talvez a mais utilizada. 325 tem que ser uma pessoa alta, quando a gente fala assim... Porque, por exemplo, se eu quero ir lá colocar, eu sou baixinha, 325 ml é muito para mim, não é? Depende o quanto você... Essa. Isso, ó, depende gente, de quanto... Essa aqui, que eu tô com o dedo aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? Depende muito de quanto você tem de mama previamente. Tá? Se você tem uma mama muito pequena, se você somar com uma mama de 300 ml, vamos supor que você tenha 200, vai ficar com uma mama de 500 ml. 500 ml é uma mama média, é uma mama pequena média. Tá? Hoje, a maioria das mulheres com a média aí de 1,65, 63, que é a média brasileira, acaba utilizando mais ou menos uns 650 ml de mama final. Eu posso, por exemplo, né? Eu estou abaixo da média, né? Porque eu tenho 52, né? Eu brincando no meu caso. Mas, assim, uma pessoa que quer ficar com uma mão, ela não quer ficar tão grande. Ela pode tirar um pouco do que ela tem e colocar um silicone um pouco maior? Pode. É assim, a grande vantagem dessa discussão que você acabou de relatar é que você consegue dar mais estruturação, mas isso também depende muito da flacidez que o paciente tem, o histórico, se ela teve filhos ou não. A gente tem que fazer uma avaliação clínica para ver o quanto sobrou de tecido glandular. Isso aqui é uma prótese? É uma prótese. Gente, é gostoso de ficar apertando, tá? É uma prótese. Isso aqui é uma... O neném ele rola, os meninos rolam de rir. Você gosta também, né, Xuxa? Xuxa tá rindo aqui também, ó. Inclusive, é brincadeira aqui. Mas é sério, olha. E não estoura mesmo, né? E assim, eu trouxe até essa daqui. Vocês estão rindo comigo, né? Com a minha sinceridade, né? Eu trouxe até mais uma aqui, que essa daqui seria uma prótese de perfil extra alto. Seria essa daqui. Tá? Essa aqui, ó. Isso. Essa aqui, tá vendo, Xuxa? Prende, ó. Essa aqui, ó, se Alessandra, ó. Tá? É uma prótese que a gente tem uma projeção um pouco maior para a mama, com uma base um pouco menor. Então, para aquelas pacientes que são magras, têm um tórax estreito e querem um grande volume, a gente acaba utilizando esse tipo de prótese. Orlando, quem até tem um volume considerável do seio, mas quer só levantar? Porque eu sei que se você faz e não põe silicone, daqui a pouco essa história do engorda e emagrece cai de novo, porque a gravidade não tem como. Mas você quer só dar uma levantada. Tem alguma prótese aqui especial? Você não quer mexer muito no tamanho, você tem um tamanho bom, você quer dar só uma levantadinha? Então, depende muito do perfil do paciente. Vamos supor que eu operasse uma paciente de 60 anos, tá? E que quisesse colocar prótese. Se ela não tem a vontade de ter o polo superior, a gente acaba utilizando mais essas de perfil natural. O polo superior é quando você põe aquela roupa assim, né? Fica aquela coisa. Fica uma coisa mais
mais projetada. Agora, se a paciente quer, vamos supor uma paciente que teve 2 filhos, tem 42 anos e quer um polo projetado, a gente acaba utilizando essa daqui. Essa aqui ela é áspera e essa aqui não. Tem alguma diferença na textura, por conta da textura, que a gente está passando a mão, né? São marcas diferentes, mas ambas são do estilo texturizadas, tá? A gente tem 3 tipos de prótese, uma que já praticamente caiu em desuso, que seria a prótese lisa, e em mama praticamente não se utiliza mais, porque ela é dotada de algumas complicações indesejáveis. Então a gente acaba utilizando mais a texturizada, que são essas, ou as de poliuretano. A partir de que idade pode colocar prótese? Eu gosto de colocar em pacientes assim que estão ali perto dos 18 anos para cima. Mas assim, existem relatos de pacientes mais jovens, né? Mas eu particularmente prefiro dividir um pouco a responsabilidade com o pai. Com o pai, né? Uma prótese dessa dura quanto tempo? Você coloca com 30 anos. O que é orientado tanto pela sociedade brasileira quanto a americana é que se troque a cada 10 anos, tá? Mas assim, a experiência prática que a gente tem é que o paciente nem sempre troca. Ele faz uma avaliação depois dos 10 anos e sempre a gente faz uma simples pergunta: você está satisfeito esteticamente? Se o paciente diz sim e ele faz todos os exames e não tem nenhuma complicação provável da prótese, como uma contratura, uma calcificação, geralmente o paciente acaba ficando com a prótese. Há alguma pessoa que já manifestou, por exemplo, uma rejeição, uma alergia, alguma coisa ao produto do silicone? Já existem relatos, não é uma coisa comum, é uma incidência baixa, às vezes até menor que 1%, mas existem. Tem outro. Quem? A Eloá do GC? Pode falar? Essa é uma prótese de glúteo que eu trouxe para ilustrar, porque assim, a gente fez um furo na prótese para mostrar para o paciente que às vezes o paciente tem medo que ele sofra um acidente, que a prótese rompa e tenha medo que espalhe o silicone. Então assim, a gente fez um furo nessa prótese, acho que dá para ver bem, ó, que você aperta, o silicone sai da prótese. Está aqui, ó, tá saindo, mas ele volta. Ele volta para dentro, assim, ó, com esse medo que o paciente tem, ó, por exemplo, ó, A Eloá do GC aqui está falando que a tia dela fez, estourou, né? Mas aí, o que acontece, Orlando? Estourou. Então, você vê que a prótese, ela acaba não drenando esse líquido para o corpo. O paciente fica, às vezes, empolvorosa, com medo que... Mas como que ela sente que estourou? Faz algum... geralmente, sofre um acidente, a gente acaba fazendo todos os exames e você acaba tendo essa observação. Mas se não for por um acidente assim, a prótese não estoura, é muito provável, difícil. Porque você pega a prótese, pelo menos as de boa qualidade, você pode torcer a prótese que ela não estoura. Então, assim, é difícil. É difícil. Então, assim, o que a gente sempre orienta para o paciente? Que utilize uma prótese de boa qualidade. Tá? É isso que eu falo, né, gente? A gente gosta de reforçar. O doutor Orlando é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Às vezes a gente ouve relatos de coisas que aconteceram, mas aí você vai analisar onde a pessoa fez o que aconteceu. Sim. É um médico, uma clínica muitas vezes clandestina, é uma clínica não sei o quê, oferece um preço lá, porque não adianta. Você fazer uma coisa muito abaixo do preço, ela não vai ser boa. Porque assim, se você vai no hospital que é dotado de um índice de infecção hospitalar maior, então, assim, uma das complicações principais da prótese é a contratura, e a infecção está extremamente ligada a isso. Então, assim, você vai ter um problema na cápsula que se forma ao redor da prótese por uma infecção. Então, às vezes, o paciente acha que está pagando tão barato na cirurgia, mas ele não está pensando a longo prazo. Então, essa cirurgia pode durar menos tempo. Às vezes dura até mais, mas às vezes você vai ter que contar com a sorte, que é uma coisa que não vale a pena. Entendeu? Tem alguns pré-requisitos para a pessoa fazer a cirurgia de mama, propor silicone, uma preparação ou não? Ela tem que estar com todos os exames ideais, né? Passar para uma consulta para avaliar como estão os exames. Se tiver tudo bem, passa com a consulta pré-anestésica e aí se marca a cirurgia. Pode ser feito antes de ter filho, de amamentar, sem problema nenhum? Depende muito da técnica que é utilizada, se vai ser colocado, feito uma pexia, né, que seria uma ressecção de pele ou não, mas a grande maioria das técnicas cirúrgicas não tem nenhum comprometimento na lactação feminina. Então, de um modo geral, a gente põe antes e depois. Outras mulheres têm muita pergunta, porque hoje a incidência, eu não sei se aumentou o número de câncer de mamas ou se as pessoas estão fazendo mais exames e estão detectando mais precocemente. Algumas pessoas têm medo. Isso não atrapalha a detecção. Não. E a pessoa também vai ter ou não vai ter. Isso não influencia em nada, nem melhora nem piora. Não muda nada a vida da pessoa. Não existe nenhum estudo randomizado. Randomizado é um estudo comprovado, dizendo que há relação entre a inclusão de prótese de mama e a proliferação cancerígena. Tá? Então, a princípio, não tem-se nada provado. E a pessoa, quando ela faz mastectomia. Ela teve o câncer de mama, ela teve que tirar tudo. Ela já em seguida pode pôr a prótese? Existem duas vertentes. Alguns cirurgiões preferem colocar no segundo momento, tá? E alguns cirurgiões preferem fazer reconstrução imediata. Isso é muito pessoal e técnico e como o cirurgião aprendeu.
tá? Eu, particularmente, prefiro colocar após. Ó, primeiro faz a Isso, mastectomia. eu acho que é mais faz- interessante. Agora, cada caso é um caso, né? Às caso. vezes você faz imediato, às vezes você espera um tempo. É muito relativo isso. É muito... E essa aqui, essa é menor, Orlando, do que essa aqui? E por incrível que pareça, são as duas de mesmo Nossa, tamanho. mas é engraçado. Ó, mostra para aquela câmera ali, ó. Tá. E ela parece ser mais mole, né? É a sensação que eu tenho. Ela parece ser mais mole e parece ser menor. Então, eu trouxe essas duas próteses para exemplificar isso mesmo. São próteses que a gente brinca que parecem próteses, elas são primas parecidas, tá? Mas não são irmãs gêmeas, né? Elas têm o mesmo volume, mas essa daqui dá mais projeção com menos base. Então, assim, para o paciente que tem um tórax estreito e não quer que a mama fique saindo para a lateral, a gente acaba utilizando esse tipo de prótese em grandes volumes. Agora, a tradicional é essa, porque ela tem uma relação base e altura ideal. Então, por isso que eu falo, quando você vai consultar, tem tudo isso. Não quero que sobra, quero que fique assim, quero que fique mais alta, não quero que fique grande. Ela é uma cirurgia, apesar de silicone ser, você quer de 300 ml, mas ela é personalizada, né? Porque cada mulher vai Personalizado. Então, ficar de assim, um o cirurgião jeito. tem que ter esse feeling, né, de saber escolher a prótese ideal para cada tipo de paciente. Então, assim, você olhando, você percebe que essa daqui parece menor. Então, muitas vezes a gente utiliza essa prótese com um volume um pouco maior. Tá? Então, às vezes o paciente comenta com o amigo, fala, eu pus 400 ml, mas qual prótese? Seria com um perfil alto? Não dá, Seria um tá extra vendo, alto? mulheres? Não dá para ficar comparando. Então, assim, é uma coisa realmente subjetiva, é pessoal. E a recuperação, falam que quando você coloca silicone, você volta mais rápido às suas atividades do que quando você faz uma cirurgia de seio e só tira a flacidez. Isso é verdade? É verdade porque você tem menos cicatrizes, né? O trauma cirúrgico é um pouco menor. A inclusão é uma cirurgia mais simples. Então, assim, o retorno às atividades é bem mais rápido. Ai, a gente pretende. Eu, nossa produtora, tá Orlando, te visitar Vai ser logo uma para a gente honra pra ficar. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Volte mais vezes, tá?